nós vamos falar sobre maturidade e fé. É um assunto que eu tenho gastado um bom tempo das minhas pregações em cima dele. Eu tenho falado razoavelmente sobre maturidade e sobre fé. Eu creio que a igreja do Senhor, ela precisa crescer tanto na fé como em maturidade. O século XX foi um século extraordinário de crescimento da igreja, grandes evangelistas, o evangelho foi propagado de forma muito rápida pelo mundo inteiro, né? Foi um século extraordinário de crescimento do evangelho no mundo inteiro. O princípio do século XXI, nós temos enfrentado muitas dificuldades. E nós estamos, eu acredito, vivendo os últimos dias. Nós estamos caminhando para a segunda vinda do Senhor. E se você examinar as Escrituras sobre os últimos dias, se você tiver o cuidado de fazer um estudo profundo aí na sua Bíblia sobre os últimos dias, você vai descobrir que os últimos dias não serão dias fáceis. Nós vamos precisar de uma igreja madura, nós vamos precisar de um povo consciente da fé. Nós vamos precisar de uma igreja viva para romper os últimos dias. Eu não creio que a igreja ela passa pela grande tribulação, mas eu creio que a igreja sofre o princípio das dores. Nós estamos vivendo um tempo que é necessário a maturidade. Agora, a maturidade ela não vem da noite para o dia, né? Eu acredito que um dos grandes erros nossos, da igreja do século XXI, é que nós investimos pouco na formação da igreja, na formação de líderes. Eu creio que nos últimos anos nós não cuidamos muito na formação da liderança. Eu quero dizer algo aqui que eu ouvi esses dias do pastor Luciano Subirá, e eu concordo plenamente com ele. Aliás, é fácil concordar com o pastor Luciano. Gosto muito do pastor Luciano Subirá, aprendo muito com ele e tenho aprendido muito sobre maturidade com ele. Ele disse algo que eu concordo plenamente. Ele disse que é melhor você não estabelecer um líder do que você estabelecer um líder imaturo. Você vai errar menos se você estabelecer um líder imaturo, você vai errar mais. Então é melhor não ter um líder do que ter um líder imaturo. As causas, as consequências serão muito maiores. Essa palavra maturidade, ela não está nos originais da Bíblia. Você não tem ela nem no grego, nem no hebraico, nem no aramaico. Mas ela significa aquilo que chega cedo, né? Maturidade é aquilo que chega cedo. Maturidade é um estado, é uma condição, a plenitude, né? Plenitude do saber, habilidade adquirida, isso é maturidade. E eu queria ler um texto com vocês, em 1 Coríntios, no capítulo 13. Nós vamos ler só um versículo por enquanto, que está em 1 Coríntios, no capítulo 13. Nós vamos ler só o versículo 11. Eu gosto muito desse texto. Sempre que eu vou ensinar sobre maturidade, eu começo por esse texto. O capítulo 13 é talvez um texto, depois de João 3,16, talvez seja o texto mais lido nas Escrituras, né? É onde Paulo traz um poema sobre o amor. Mas no verso 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Interessante esse texto. Em primeiro lugar, Paulo diz, quando eu era. Não é errado, por um tempo, você ser menino. Como eu disse no início, a maturidade ela não vem da noite para o dia. Maturidade vem com o tempo, com as experiências, não é? Com as práticas espirituais, com o seu envolvimento com Deus, com a sua comunhão com Deus. Mas Paulo diz assim, quando eu era menino. Então houve um tempo em que o grande apóstolo Paulo, né, que nos impressiona pelas revelações, ele foi menino. Não é errado por um tempo ser menino.
errado é permanecer menino. Às vezes eu converso com pessoas que estão no Evangelho há anos, não é? E eu percebo na conversa que a gente precisa tirar a chupeta da boca dele, porque tem anos que ele está como menino, ele não desenvolveu, ele não cresceu, ele não saiu daquele lugar. Quando eu era menino, isso foi um tempo na vida de Paulo, mas chegou um momento que ele saiu daquela condição. Eu vou repetir porque é importante. Não é errado por um tempo você ser menino. Quando nós conhecemos o Senhor, a Bíblia nos chama de criança na fé, não é? Nós somos meninos por um tempo, né? Sem a devida experiência. Graças a Deus, que as minhas pregações, quando eu comecei a pregar o Evangelho, isso em 92 que eu comecei a pregar, as minhas pregações não estão gravadas. Graças a Deus por isso. Nem vídeo, nem áudio. Eu dou glória a Deus por isso. Porque no início eu falei um monte de besteira, não é? Porque eu estava começando, eu era imaturo em muitas coisas, não é? E Paulo também, por um tempo, ele foi menino, ele foi imaturo, mas foi um tempo, não é? Quando Ana leva Samuel para entregar ao sacerdote, né? Samuel, o profeta Samuel foi crescido na casa do Senhor, no templo. A palavra de Deus diz que Ana, uma vez por ano, ela ia visitar Samuel. E quando ela ia visitar Samuel, ela levava uma vestimenta nova. Isso significa que Samuel estava crescendo. Então aquela roupa do ano passado já não servia mais em Samuel. Então a sua mãe precisava levar uma outra roupa para ele, porque ele havia crescido. Então trocava-se a túnica, porque ele havia crescido. Nós precisamos entender, amados, que Deus, Ele nos quer, o propósito de Deus como nosso Pai, a vontade de Deus como nosso Pai, é que nós cresçamos. É errado você aceitar uma vida cristã pequena, sem crescimento, sem maturidade. É errado você se conformar com uma vida de chupeta, conformar com uma vida de coisas pequenas. Deus quer que você cresça, Deus quer que você desenvolva. Eu gosto muito de citar algo. Um tempo desse atrás, uma pessoa mencionou para mim os anões, né? E eu achei interessante que ele disse assim, que todo anão tem a cabeça grande e o corpo pequeno, né? E eu falei com ele, olha, o problema do anão não é a cabeça, é o corpo, né? A cabeça é normal, mas o corpo não cresceu. O corpo fala da igreja, a cabeça fala de Cristo. A cabeça é perfeita, mas muitas vezes o corpo não cresceu, o corpo não desenvolveu. Não, você olha para aquela pessoa e você acha, não, mas a cabeça está desproporcional em relação ao corpo. Não, a cabeça está normal, o corpo é que não desenvolveu. Muitas vezes, amados, a igreja, ela está assim como um anão. Ela cresceu pouco, ela desenvolveu pouco, né? Nós temos 2 anos de cristianismo. Eu tenho dito muito para os líderes, para os pastores. Nós somos a geração, talvez a geração que mais recebeu ensino. Talvez a geração que tenha mais conhecimento. Talvez a geração que tenha mais material para estudar, né? Quando eu conheci Jesus, em 1988, não tinha toda essa abundância que nós temos hoje, material, né? Você vai nas livrarias hoje, quanta coisa rica, quanto material bom. Aqui mesmo na MCM, você tem aqui um vasto material para você estudar, para você crescer. Mas isso não foi sempre assim, na minha época era bem menos. Mas essa geração, talvez seja a geração mais bem formada, que mais recebeu revelação, que mais tem conhecimento. Você tem Bíblia hoje com várias traduções, você tem material, qualquer assunto que você quiser estudar hoje nas Escrituras, você tem material apropriado, escrito por homens e mulheres de Deus, não é? Mas o crescimento da igreja, nós conseguimos pegar tudo que nós recebemos de ensino e transformar isso em prática de vida. Preste atenção, a falta de maturidade está justamente aqui. É que nós não aprendemos a transformar o que nós recebemos de entendimento, de ensino, em prática de vida, não é? Por isso que muitas vezes você tem uma igreja rasa, você tem uma igreja menina, de pessoas que não cresceram, que não desenvolveram, porque nós não aprendemos
a transformar em prática de vida os ensinos que nós recebemos. É interessante que no texto que nós lemos, Paulo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. E ele diz, e pensava como menino. Palavra de Deus em 1 Pedro, se você quiser dar uma conferida, 1 Pedro capítulo 4, verso 11. 1 Pedro, capítulo 4, no verso 11. O apóstolo diz assim, vamos pegar só a primeira frase do versículo. O apóstolo diz assim: se alguém fala, fale de acordo com a palavra de Deus. Paulo falava como menino por um tempo, mas chegou um tempo que ele parou de falar como menino. Não se pode muito confiar no que menino fala, não é? Não é muito confiável ouvir e acreditar no que menino fala. Mas ele diz, eu falava como menino. Quando ele amadureceu, ele parou de falar como menino. E como que ele passou a falar? Ele passou a falar de acordo com a palavra de Deus. Ele passou a falar de acordo com a vontade de Deus. Ele passou a falar o que Deus fala, não é? Se conhece uma pessoa madura, um líder maduro, um cristão maduro, quando ele fala o que Deus fala. Quando ele não se sustenta em cima do seu conhecimento, mas quando ele fala e crê e se sustenta no que diz a palavra de Deus. Depois diz que ele sentia como menino. Essa questão de sentir, ela é muito séria, porque o sentir está no campo da alma, né? Tem muitas pessoas que se esquecem que o nosso grande desafio como cristão é viver pela fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá por meio da fé. Fomos chamados para andar por fé. E a fé, ela não sente. A fé confia. A fé, ela se firma no que está escrito na palavra de Deus. Essa questão do sentir é muito séria. Porque algumas pessoas, elas querem relacionar com Deus na base dos sentidos. Hoje cantou a música que eu gosto. Eu senti Deus. Mas amanhã você vem no culto e não canta a música que você gosta. Então Deus não está ali, né? Porque não cantou a música que você gosta. Talvez porque você não se arrepiou. Talvez porque você não sentiu nada. Houve dias na minha vida que eu fui para um culto e não senti nada naquele culto. Mas eu louvei a Deus do mesmo jeito. Mas eu orei ao Senhor do mesmo jeito. Mas eu prestei atenção na palavra do mesmo jeito. Porque eu não posso depender dos meus sentidos. Primeira, não precisa abrir, só citar, anota aí, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Diz que nós vivemos, porque vivemos pela fé e não, preste atenção, e não pelo que vemos, e não pelo que sentimos. O nosso viver é um viver pela fé. O justo viverá por meio da fé. Pastor, a fé é cega? Não, a fé não é cega. A fé, ela olha para a palavra. A fé tem um olhar fixo para a cruz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Você não pode servir a Deus baseado no que você sente, porque há dias da sua vida que você acorda e você não está sentindo nada. Você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade de fazer nada. E há dias da sua vida que você acorda, você está super animado, você está motivado, você quer fazer as coisas, não é? Mas você não pode depender de sentimentos para andar com Deus, não é? Muitas pessoas não amadurecem na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, não é? No servir ao Senhor, justamente porque eles querem servir a Deus baseado naquilo que eles sentem, não é? E nós não fomos chamados para andar naquilo que nós sentimos. Nós fomos chamados para andar naquilo que nós cremos. E nós cremos na palavra de Deus. Em terceiro lugar, o apóstolo diz que ele também pensava como menino. Ele falava, ele sentia e ele pensava como menino.
Mas houve um tempo que ele rompeu com isso. Romanos 12, verso 3, fala que nós precisamos ser renovados, ou melhor, precisamos sermos transformados, né? Pela revelação da palavra, transformados pelo poder da palavra. Transformados aonde? Na nossa mente, nosso jeito de pensar. Não é? Como você pensa, você se comporta. Aí está o grande segredo da maturidade. Não é? Quando você é transformado pela palavra de Deus, quando você é cheio da palavra de Deus, você tem uma ação e uma prática de vida segundo a palavra, e isso te levará a conquistas extraordinárias de Deus. Eu quero chamar a sua atenção também para um outro texto. Vamos para Mateus, por causa do nosso tempo, vamos para Mateus capítulo 17. Se você puder abrir a sua Bíblia, vamos ler um texto que tem muito a nos ensinar aqui sobre maturidade. E você vai ver aqui como que Jesus, ele sofria com a imaturidade dos seus discípulos. Mateus capítulo 17, abra aí a sua Bíblia. Nós vamos ler a partir do verso 14. Que diz assim, Mateus 17, a partir do verso 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que de joelhos lhe disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo, outras vezes na água. 16. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, falou em voz alta: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. Até aqui por enquanto, depois a gente termina. É interessante que Jesus faz duas perguntas para aquela geração. A primeira pergunta de Jesus é: até quando estarei convosco? Jesus ele ficou 3 anos e meio preparando os seus discípulos, preparando os apóstolos. Um intensivo de 3 anos e meio, dia e noite. Mas os discípulos, eles se acostumaram com Jesus. Eles não desenvolveram como deveria, porque quando eles não conseguiam expulsar um demônio, eles chamavam Jesus, Jesus expulsava o demônio. Quando eles não conseguiam dar uma resposta, eles iam até Jesus, Jesus ensinava eles e eles davam a resposta. Então eles desenvolveram uma vida na completa dependência de Jesus. Jesus estava ali presente, fisicamente, eles dormiam, comiam, acordavam com Jesus, e eles criaram uma dependência do Senhor. Queridos, quando nós somos imaturos, nós criamos dependências, nós nos tornamos dependentes de pessoas, de líderes, de pastores, e aqui eu preciso fazer um parêntese, não é? Você que é pastor, você que é líder que está me ouvindo, invista nos seus discípulos, na sua igreja, para que eles cresçam. Não crie pessoas dependentes de você, presas em você. Há líderes que amam isso, né? Que as pessoas não cresçam, que as pessoas não desenvolvam, que elas fiquem na dependência do pastor, daquilo que ouve, do culto, né? Nós estamos vivendo um momento que nós nunca vivemos ainda na história da igreja, né? Nós não temos o culto presencial, aquele hábito de ir a um lugar, a um prédio, né? Som, cadeiras, irmãos, uma pessoa ali na frente, o ministro de louvor, depois o pastor. Nós perdemos isso, né? Hoje está assim, tudo online, e as pessoas estão em casa. E eu estou assim impressionado com algumas coisas que eu ouvi de cristãos que perderam a vida cristã. Eles eram dependentes do auditório, eles eram dependentes do culto presencial, eles eram dependentes da oração do pastor, eles eram dependentes da oração do obreiro, de alguém colocando a mão na cabeça dele, não é? E agora que ele tem que viver uma vida cristã em casa, ele não consegue. Eu recebi agora um pequeno relatório que me assustou muito. O número de cristãos que voltaram
a se envolver com bebida alcoólica. É assustador o número de pessoas. Problemas dentro dos lares cristãos, problemas de relacionamento. Por que que a igreja hoje, voltando para casa, estando só mais dentro, junto com a sua família, ela deveria crescer, não é? Eu escutava muito, antes dessa situação da pandemia, eu escutava muitas pessoas dizerem assim: olha, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para discutir a relação com a minha esposa, eu não tenho tempo para sentar na mesa com os meus filhos, ali a comunhão, ensinar os meus filhos. Então, agora estamos tendo tempo. E por que não temos feito? Porque boa parte da igreja, infelizmente, amados, é como os discípulos de Jesus estavam aqui agora. Eles estavam dependentes de Jesus, né? Em João, no capítulo 16, perdão, João capítulo 14, no verso 16, se você quiser abrir aí, João 14, 16, Jesus promete aos discípulos um outro Consolador. Até então Jesus era o Consolador deles. Tudo o que eles precisavam, eles tinham em Jesus. Mas Jesus precisava prepará-los melhor. Jesus precisava prepará-los para viver uma vida cristã sem a presença dele. Jesus precisava trabalhar os discípulos para que eles pudessem aprender a viver a vida cristã sem a presença física de Jesus. Amados, quando eu digo que a igreja nos últimos anos ela ficou rasa, ela é imatura e ela está tendo dificuldades agora, não é? Por ser uma igreja só online, eu digo porque nós geramos uma igreja dependente do sistema, do culto, do auditório, do pastor, não é? Enquanto nós deveríamos, como Jesus, não sofrer com essa igreja que está aí, não é? Há algum tempo atrás, eu vi um pastor escandalizado, ele disse: eu sofro muito, né? Todos nós estamos sofrendo com essa igreja. Por quê? Porque ela não cresceu, ela não amadureceu, ela ficou dependente. Os discípulos também estavam dependentes. A primeira pergunta de Jesus é: até quando estarei convosco? Ou seja, vai chegar uma hora que vocês não vão me ter mais. Vai chegar um momento que vocês não terão minha presença física. Aí vocês vão ter que aprender a viver com outro Consolador. Só que o outro Consolador, ele vai estar dentro de vocês. Vocês não vão vê-lo de forma física. Vocês não vão ver com os olhos físicos, não é? Como vocês me veem. Eles tinham que aprender a viver diferente. Eles tinham que aprender a viver pela fé. Eles precisavam aprender a viver na dependência de um Deus que ele não estava vendo. Eles precisavam aprender a viver pela fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. A segunda pergunta de Jesus é muito interessante. Na NVI, fala um pouquinho diferente da minha tradução. Na NVI está escrito assim: até quando terei que suportá-los? Jesus estava cansado, querido. Jesus ficou assim, falou: até quando que eu vou suportar vocês nessa dependência? É horrível quando um líder gera pessoas dependentes dele e não dependentes de Deus. É muito ruim quando um líder gera pessoas que precisa dele, entenda bem, para servir a Deus. Jesus falou: não quero sofrer mais com vocês, não estou mais afim de sofrer, eu quero que vocês andem, eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês desenvolvam, eu quero que vocês trabalhem, que vocês façam o que eu faço. Shalom. Eu quero que vocês expulsem os demônios. Um líder que suporta a sua congregação, ou uma congregação que suporta o seu líder. Não, nem Jesus aceitou essa condição. Eu quero ler um outro texto com vocês, e é interessante, amados, porque esse assunto de maturidade e fé, ele deveria ser mais ministrado, mais ensinado à igreja. Nós precisamos despertar o povo de Deus para crescimento, né? Eu vou repetir algo que eu falei. Não está afim de uma igreja criança. Deus não está afim de um povo que não se desenvolve, que não entra na maturidade, não é? Que não caminha
dentro da vontade de Deus. Deixa eu ler um outro texto para você, para rapidamente nós pegarmos aqui 3 características de pessoas imaturas que Paulo mostra em 1 Coríntios. Abre a sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler o verso 1, 2 e 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Verso 1. Paulo falando à igreja em Corinto. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo estava lidando com uma igreja imatura. Paulo estava lidando com uma igreja criança, que não desenvolveu as suas faculdades espirituais. No verso 2 ele diz assim: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda podeis, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Verso 3: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês, para todos que estão nos assistindo, que não tem nada que cansa mais um líder do que uma igreja carnal. Não tem nada mais que cansa um líder do que um povo raso, do que cristãos imaturos, carnais, que não se desenvolvem. Eu preciso andar rápido por causa do meu tempo, eu tenho 1 hora para essa aula, mas eu quero rapidamente dar o testemunho para vocês da minha conversão. Eu conheci Jesus em 1988, e eu me entreguei ao Senhor, e eu me entreguei à obra de Deus, eu me dediquei ao Senhor, me dediquei a servir os meus pastores, a servir a minha igreja, a servir ao Senhor. Mas de uma forma assim, muito intensa, muito profunda. Cometi erros, claro, era imaturo, mas eu, graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque eu cresci muito rápido, eu desenvolvi muito rápido, porque a minha entrega foi profunda, a minha entrega foi intensa, eu queria mesmo servir ao Senhor. Cometi erros, claro que cometi, mas eu queria crescer. Mas eu vejo muitos pastores hoje querendo desistir do ministério. Eu estive pregando num lugar aí, uma denominação, que eu não vou aqui dizer o nome, até porque eu amo aquele pastor e aquela denominação, e aqueles irmãos ali que se reúnem naquele lugar, e eles são referências no Brasil, e eles têm muitas igrejas no Brasil e fora do Brasil, e eles fizeram uma pesquisa entre os seus pastores, para ver o estado dos seus pastores, para ver como que estava a sua liderança. Então foi dado um questionário para eles responderem. Uma das últimas perguntas do questionário era: por que você está no ministério? 51% daqueles pastores responderam: por falta de opção. Ou seja, eles estavam no ministério porque eles não tinham outro meio de vida, né? E uma das coisas que aquele pastor também me contou é o nível de cansaço daquela liderança. O nível de cansaço dos pastores, né? Muitos estavam ali por falta de opção, ou seja, já tem uma certa idade, não tem um negócio, né? Não tem uma renda, não tem uma aposentadoria decente para viver, então ele tem que manter aquilo ali, que é o meio de sobrevivência dele. Você tem ideia do que é isso? Isso é horrível, uma pessoa viver assim, isso é horrível. E, meu Deus, não dá nem para discutir, né? Então os líderes se cansam por um povo imaturo, não é? E Paulo aqui, ele está falando a uma igreja problemática, talvez a igreja mais problemática do Novo Testamento seja a igreja de Corinto, não é? Esses irmãos não cresceram. Paulo, no primeiro verso, ele diz: irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Eu queria estar com os irmãos, ter comunhão com os irmãos, tratar as coisas espirituais, trazer revelação para os irmãos, receber dos irmãos. Queridos, é triste quando você senta com uma pessoa que não consegue te edificar, que não consegue trazer a vida de Deus. Quando você senta com uma pessoa para a comunhão
e essa pessoa não te edifica, ela não traz a vida de Deus, ela não derrama sobre você a revelação. Paulo queria trazer as grandes revelações dele, Paulo queria edificar essa igreja, Paulo queria tratar em coisas mais profundas, por exemplo, como ele tratou na igreja de Tessalônica, né? Tratou de escatologia, da vinda do Senhor, dos últimos dias. Paulo queria tratar essas coisas profundas da vida cristã, mas ele foi impedido por uma igreja criança em Cristo, uma igreja carnal, uma igreja que não se desenvolveu. No verso 2 ele diz: leite vos dei a beber. Tem o tempo do leite. No começo da sua fé, você bebe leite. No começo da sua vida você bebe leite. Mas chega uma hora que você deixa o leite e começa a comer comida sólida. Mas Paulo não podia fazer isso a essa igreja. Eles insistiam em ficar ali como bebê. Existem pessoas que amam a dependência. Me desculpe aqui a expressão, tem ovelhas que amam ficar chupando, mamando na teta do pastor, não é? No verso 3 ele diz: olha, porque havendo entre vós ciúmes. Essa é a primeira característica de um cristão imaturo, ou de um líder imaturo, né? Ou de um obreiro imaturo, porque os líderes também têm as suas imaturidades. A primeira característica de uma pessoa imatura é ciúmes, né? Todos nós lidamos com a questão do ciúme, né? Mas o ciúme, ele é característico de uma pessoa rasa, de uma pessoa que não conhece o seu chamado, de uma pessoa que não tem consciência do seu ministério, né? Por que às vezes a gente invejamos os outros, temos dificuldade com o sucesso do outro, temos dificuldade com o crescimento do outro? Porque nós não sabemos quem nós somos, não é? O irmão do filho pródigo, ele ficou possuído, né, de ciúme, né, porque o pai recuperou o seu filho. Agora preste atenção, ele tinha toda a herança à disposição, ele podia desfrutar de tudo, toda a fazenda do pai, de toda a riqueza do pai, mas ele preferiu mendigar, né, um cordeirinho, um novilho. Ele preferiu entrar no ciúme, né? Olha, meu irmão perdeu tudo, mas agora ele volta, o pai dá uma festa para ele, e eu estou aqui servindo, mas eu não tenho um novilho para me alegrar com os meus amigos. Sabe, queridos, essa questão do ciúme é uma coisa séria. Quantas igrejas já foram divididas por ciúme? Quantas pessoas que já causaram males na vida de outras pessoas por ciúmes, não é? O ciúme, ele é fruto de uma pessoa imatura, uma pessoa que não conhece, não sabe quem ele é em Deus, não conhece o seu chamado, não tem entendimento de quem ele é em Deus. Em segundo lugar, Paulo diz assim, verso 3, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas. Essa é a segunda característica de um cristão imaturo. Ele provoca contendas, ele consegue fazer com que as pessoas entrem em confusão. Eu gosto muito de uma expressão que um amigo meu usa, ele é jogador de brasinha, né? Ele fica jogando brasinha para ver a coisa pegar fogo. Ele tem dificuldade em promover a paz, a unidade. Ele é da contenda, ele é da discussão, né? Hoje a gente coloca um vídeo na internet, né, nas redes sociais, e logo, se você abre ali para os comentários, e logo sai de tudo, né? E logo você percebe aqueles que são os jogadores de brasinha, os da contendas, os que querem apenas criar um fogo inimigo ali, não é? Essa é a segunda característica da pessoa imatura. Ela não promove a unidade, ela não promove o amor, a paz, ela não é do ajuntamento, ela é de espalhar, ela é de criar dificuldade, ela é de fazer com que as pessoas não andem juntas, mas que andem separadas. Há alguns dias atrás eu vi um pastor tentando explicar uma divisão de dois homens de Deus, que andavam juntos e vinham fazendo uma obra extraordinária para Deus no Brasil e em outras nações. E aqueles homens, aqueles dois servos de Deus se separaram
por causa de uma série de contendas, e aí alguém ali no meio tentando apaziguar aquilo, tentando achar textos bíblicos para explicar uma contenda, né? Terceiro lugar, ele diz assim, e não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Terceiro, as pessoas imaturas, elas andam segundo os homens. São os bajuladores por motivos interesseiros. Interessante, amados. Se olha para a igreja de Coríntios, se olha para o que Paulo fala aqui no capítulo 3, essa igreja, ela era uma igreja que tinha tudo. Ela tinha o Espírito Santo, era uma igreja próspera, mas ela não desenvolveu a sua vida espiritual, ela não cresceu, ela ficou ali na imaturidade. Paulo teve enormes dificuldades com essa igreja. Houve um tempo no ministério de Paulo, que Paulo desejou ser pastor dessa igreja. Mas os irmãos, um grupo de irmãos, foram até Paulo, e quando eles trouxeram o relatório a respeito de Paulo, o relatório foi assim: os escritos dele, o que ele escreve, as cartas, são poderosíssimas, mas a aparência física dele é desprezível. Os imaturos, eles sempre olham o exterior. Os imaturos têm dificuldade de conhecer o conteúdo, não é? Observe essas pessoas que sempre examinam por fora, examinam o exterior, geralmente são pessoas rasas, não é? Essa igreja não aceitou Paulo, porque de fato, segundo a história, Paulo não era um homem assim, um homem alto, forte, como Absalão, filho de Davi, por exemplo, que a Bíblia diz que era o homem mais bonito de Israel. Paulo não era essa pessoa. Alguns teólogos chegam a dizer que Paulo tinha até problema na voz, talvez fosse fanho, não sei, era um homem de estatura baixa, né? Mas havia um conteúdo tremendo naquele homem. Mas quando nós somos imaturos, nós temos dificuldade de alcançar, de acessar o conteúdo. Nós examinamos por fora, nós examinamos o exterior, a beleza, não é? Vamos terminar esse rápido ensino em Lucas. Vai comigo para Lucas no capítulo 2, por favor. Evangelho de Lucas no capítulo 2. Vamos aprender algo aqui com Jesus extraordinário. Evangelho de Lucas no capítulo 2. Nós vamos ler alguns textos, alguns versos. Começando pelo verso 39, Lucas capítulo 2, verso 39 e o verso 40. Diz assim: cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a cidade de Nazaré. 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos ler também o 42. E quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. 46. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. 48. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à sua procura. 49. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não cumpria, que eu estivesse na casa de meu pai. Primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos com Jesus na maturidade, porque o texto que nós lemos está falando do crescimento de Jesus. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que no verso 39 diz que Jesus, ele estava na companhia dos seus pais. Ele estava debaixo de autoridade. Jesus, ele caminhou debaixo de autoridade de José e Maria. E muitas pessoas
dizem que ele caminhou até os seus 12 anos. Isso não é verdade. Ele caminhou debaixo da autoridade de José e Maria até o início do seu ministério. João capítulo 2, depois você pode dar uma olhada. Até ali Jesus caminhou 100% debaixo da autoridade dos seus pais. Não há maturidade, não há crescimento quando você não tem autoridade sobre você. A autoridade ela é necessária para crescimento. Nós precisamos ser repreendidos, nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos ser chamados à atenção. Eu acredito, amados, que muitas coisas, muitas mesmo, de que Jesus aprendeu para esse crescimento extraordinário que ele teve, porque o texto diz que ele crescia, fortalecia, enchia de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele. Eu creio que esse crescimento, ele veio devido aos ensinos dos seus pais, porque estavam debaixo de autoridade. Nós vivemos um outro problema seríssimo hoje no Brasil, que é essa questão de autoridade. Hoje mesmo eu conversava com um líder, e eu estava dizendo para ele que a atual igreja é a igreja de Laodiceia. E um dos significados da palavra Laodiceia é governo do povo. Os líderes hoje, eles têm dificuldade em corrigir a igreja. Eles têm dificuldade em chamar a atenção. Eles têm dificuldade em exortar o povo, porque tem medo do povo. Porque o governo é do povo. Porque eu posso perder esse irmão que tem um bom dízimo. Porque eu posso perder esse líder que tem influência, né? Eu posso perder esse líder que tem um carisma, e se eu for corrigi-lo, repreendê-lo, se eu for usar de autoridade na vida dele, eu posso perdê-lo. Ele pode sair da minha comunidade e levar um grupo com ele. Essas coisas que nós estamos cansados de ver aí no dia a dia, né? Nós temos um problema seríssimo hoje na igreja, de falta de autoridade, de obediência à autoridade. Romanos 13 diz que a autoridade ela é para o nosso bem. A autoridade ela faz bem para nós. Jesus caminhou debaixo da autoridade dos seus pais até os seus 30 anos de idade. Jesus, ele submeteu a José e Maria. Ele era Deus, querido. Mas ele submeteu aos seus pais, ele foi obediente aos seus pais e teve um crescimento extraordinário. Você pode imaginar um menino com 12 anos de idade, sentado no templo, né, rodeado de mestres, de pessoas que tinham um conhecimento profundo das Escrituras na época, ali questionando o menino, fazendo pergunta para o menino e ouvindo respostas extraordinárias, né? Aí você diz, não, mas Jesus era diferente, Jesus era Deus. Queridos, Jesus aqui está na condição humana, ele está na nossa condição. Com 12 anos de idade, Jesus está dando aula de Bíblia, está ensinando as pessoas a respeito de Deus. O nosso problema sobre maturidade é que nós conhecemos pouco as Escrituras. Semana passada eu li algo sobre George Miller que me deixou impressionado. Aquele homem, ele leu a Bíblia 200 vezes, sendo que 50 vezes ele leu a palavra de Deus de joelho. Preste atenção, George Miller, ele leu a Bíblia 200 vezes, sendo que 50 vezes ele leu de joelhos. E no final da sua vida, alguém estava entrevistando ele, e essa pessoa perguntou, o que você deveria ter feito mais em todos esses anos que você serve a Deus? E a resposta dele foi, eu deveria ter lido mais a Bíblia. Eu conheço muito pouco de Jesus. Eu conheço muito pouco de Deus. Você já imaginou isso, queridos? Não é? Nós temos hoje uma geração rasa, porque estamos perdendo o amor à palavra. Estamos perdendo a dedicação ao Senhor. O meditar na palavra, o alimentar dessa palavra hoje é muito raso. As pessoas se importam pouco com a palavra de Deus. Na cultura judaica, até os 12 anos de idade, os pais chamam seus filhos de teknós, que significa filho em processo de criação, ou seja, filho em desenvolvimento, está crescendo, ele está amadurecendo, ele está sendo formado, não é? Mas após os 12 anos, é feito um ritual, ele é levado ao templo, e eu tive o privilégio de ver isso lá em Israel, lá em Jerusalém, esse ritual numa sinagoga, e a partir desse momento,
e os pais de Jesus fizeram isso com ele. A partir desse momento ele não é mais chamado de teknós. Eles dão outro nome a ele após esse ritual, após os 12 anos. Ele começa a ser chamado de huios, que significa filho amadurecido, ou filho maduro, não é? Isso aconteceu com Jesus. Por que ele estava aqui ensinando os mestres com seus 12 anos? Porque havia uma dedicação de Jesus a Deus, a palavra, às autoridades que estavam sobre ele. Não é? É interessante que no verso 52, olhe para o verso 52 de Lucas 2, diz assim: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. No verso 40 diz assim: crescia o menino. No verso 52 diz: crescia Jesus. No verso 40, teknós, filho em processo de formação. No verso 50, não é mais teknós. No verso 50 é crescia Jesus. No 40 crescia o menino. No 52 crescia Jesus. Aqui já é huios, filho maduro. É interessante que no verso 40, ele se fortalecia, enchia de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Mas no verso 52, diz: crescia o menino primeiro em sabedoria, depois estatura, e a graça de Deus, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Ok, quando nós amadurecemos, nós adquirimos sabedoria. Mas deixa eu te falar algo aqui sobre sabedoria. Sabedoria é algo que você recebe de pessoas que estão à sua frente. E eu vou dar um bom exemplo para vocês. Algum tempo atrás, eu liguei para o pastor Zé Rodrigues, queria ter um tempo com ele, uma comunhão com ele, e ele tinha uma conferência numa cidade aqui de Goiás, em Catalão, e ele me convidou para ir com ele, e para ir dirigindo com ele, e estar com ele aqueles 2 dias ali. E foi uma viagem excelente. E naquela viagem, eu dirigindo, aquele homem ali, aquela cabeça branca, aquela experiência, aquela vida, aquela maturidade, falando aos meus ouvidos, eu dirigindo e olhando para aquele homem, e falando comigo mesmo. Que privilégio, que oportunidade. Quantos líderes não têm isso que eu estou tendo aqui agora? Um homem que anda com Jesus há anos, um homem que estuda a vinda do Senhor há mais de 50 anos, um homem que tem vida de monte, que tem vida com Deus, que tem vida com a palavra, que conhece as Escrituras. Quando você anda com pessoas maduras, você adquire sabedoria. Revelação você adquire do Espírito, não é? Paulo deixa isso claro, quando ele ora pelos Efésios, Paulo ora para Deus dar a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Revelação você tem quando você gasta tempo com a palavra de Deus, o Espírito Santo que está em você traz a palavra revelada, né? Tira o logos e leva para o rema, não é? Mas sabedoria você aprende com outras pessoas. Como que Jesus cresceu em sabedoria? Jesus cresceu em sabedoria olhando para José. Jesus cresceu em sabedoria olhando para Maria. Essa mulher extraordinária, né? Eu estava lendo agora um documento que provavelmente, aquele documento afirma que provavelmente Maria, ela ficou grávida de Jesus com 14 anos de idade. No máximo 15 anos ela tinha. Você já imaginou isso? Não é? Uma mãe com 14, 15 anos de idade, não é? O que Jesus aprendeu de sabedoria, provavelmente muitas coisas foram na companhia de Maria e de José, os seus pais. A autoridade que estava sobre eles. Autoridade, quando você anda debaixo de autoridade, você cresce em sabedoria. Mas o texto diz também que ele crescia em estatura. No verso 40 diz que ele se fortalecia, mas no verso 52 agora diz que ele tem uma estatura. No 40 ele está crescendo, no 52 ele já atingiu uma estatura, um lugar, ele já tem uma maturidade.
Não é qualquer vento que leva ele mais, não é qualquer coisa que engana ele mais. Ele tem agora uma maturidade. Às vezes eu assusto com pessoas que estão na igreja há anos. Eu tenho dito isso, tempo de igreja não amadurece crente. O que te amadurece é prática da palavra de Deus. É você transformar o que você recebe de entendimento de Deus em prática de vida. É isso que te amadurece. Mas Jesus aqui, ele agora atingiu uma estatura. Eu encontro pessoas que estão na igreja há anos, e você conversa com elas, irmãos, é impressionante a rasura, é impressionante como que eles conhecem pouco do Senhor, como que eles cresceu pouco, como que eles desenvolveu pouco. Nessa minha caminhada, eu conheço muitas pessoas que no início, né, se propôs servir a Deus, ir para missões, ir para povos não alcançados, gente que sonhou com grandes ministérios, que sonhou com coisas grandes, que hoje, simplesmente, alguns nem na fé mais estão. Mas vamos terminar o nosso estudo, amanhã a gente continua. Eu quero chamar a sua atenção ainda para o verso 52, diz que Jesus ele crescia, né, em sabedoria, estatura e graça. Um outro momento vamos falar com mais tempo sobre essas três verdades, sabedoria, estatura e graça. Mas eu quero terminar com vocês dizendo, usando a última frase do versículo, que diz assim: diante de Deus e dos homens, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Você deve buscar essas três coisas na sua vida. Você deve buscar esses três níveis de crescimento: sabedoria, estatura e graça. Mas a Bíblia diz que era diante de Deus e dos homens. Nós estamos vivendo o tempo da imagem, nós estamos vivendo o tempo das redes sociais, de buscar a fama, de buscar seguidores, de ser visto, de chamar atenção, né? Vira e mexe, as pessoas me perguntam: quantos seguidores que você tem nas redes sociais? Como que está o seu canal do YouTube? Quantos mil tem lá, né? As pessoas, quando atingem um número, faz um banner, alcancei, celebra, né? Nós estamos vendo o tempo da imagem. As pessoas estão à procura de fama, à procura de ser visto, né? As pessoas hoje fazem até coisas ridículas para serem vistas, não é? Diante dos homens. A igreja ela perdeu muito nos últimos anos, queridos. A idolatria ela está dentro da igreja cristã hoje. Vamos usar uma expressão aqui mais clara. A idolatria hoje está dentro da igreja evangélica, talvez até pior do que da igreja católica, não é? A idolatria do ser visto, de chamar a atenção. Ei, eu estou aqui, eu estou na plataforma, né? Agora tem esse negócio de plataforma também. Enfim, mas Jesus crescia diante de Deus e dos homens, porque é impossível você crescer diante de Deus e não crescer diante dos homens. Porém, é perigosíssimo você crescer diante dos homens e não crescer diante de Deus. Porque se você cresce só diante dos homens, você vai ter o louvor dos homens, você vai ter a recompensa do homem. Mas se você cresce diante do Senhor, independente das circunstâncias, das batalhas, das lutas que você vai viver na vida cristã, no seu ministério, enfim, você vai crescer também diante dos homens. Agora, há pouco eu estava ouvindo um grande homem de Deus, um amigo, passou uma mensagem para mim sobre um livro que ele acabou de escrever, e falando sobre o que nos impede de ver Jesus. E como que essa geração tem dificuldade de ver Jesus, porque ela não cresceu diante de Deus, ela cresceu diante do homem. Você já viu como que as pessoas famosas são exaltadas nas redes sociais pelos cristãos? E às vezes até adoradas, a verdade é essa. Mas o crescimento de Jesus foi diferente. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. O crescimento diante de Deus, a gente tem dificuldade com ele porque ninguém vê. O crescimento diante de Deus não chama atenção, é lá no seu monte, no seu quarto, a sós com Deus, não é? Um tempo atrás eu estava viajando com um pastor, nós estávamos no mesmo voo, e ele começou a mencionar a história do pastor Antônio Cirilo. Eu disse para ele: quando foi que ele surgiu? Não é? Ele surgiu em tal ano, mas eu conheci ele antes.
Ele já tinha uma vida de monte, já tinha uma vida de consagração, já tinha uma vida de entrega. Por que ele cresceu tanto? Provavelmente ele cresceu primeiro diante de Deus. Essa organização, eu termino com isso, essa organização que eu estou ministrando agora nela, que é a MCM, que vocês conhecem bem, essa organização aqui transformou uma nação, queridos. Transformou um país. O Nepal é um país transformado hoje, né? Essa instituição, ela tem feito coisas extraordinárias. Mas deixa eu falar uma coisa. A pessoa que Deus usa, e Deus usa muitas pessoas aqui nessa organização, graças a Deus, alguns estão aqui na minha frente, vocês não estão vendo, mas estão aqui. Mas um dos homens que o Senhor usa nesse lugar, eu conheço muito bem. Cresci junto. Eu já orei com esse homem debaixo dos pés de mandioca, lá no fundo do quintal dele. Tem uma vida de monte, tem uma história, tem um crescimento, tem uma vida debruçada sobre essa palavra. Não veio da noite para o dia. Maturidade não é algo que vem assim, ó, né? É um preço, custa experiência, vida. Deixa eu terminar com isso. Eu li recente agora, um estudo feito nos Estados Unidos, onde 90% das pessoas que ganham grandes prêmios em loterias de dinheiro, faliram em menos de 2 anos. E olha que nós estamos falando num país que logo que a criança começa a ter entendimento, ela já tem ensino sobre educação financeira, não é? O que aconteceu com isso? É o que veio fácil, é o que veio sem maturidade, é o que veio sem o crescimento. Muitas pessoas têm passado por isso, têm perdido tudo por falta de maturidade. Esse assunto é extremamente relevante e necessário para a igreja atual: maturidade e fé.